tudo bem com vocês? Eu sou a professora Regia, uma professora do 4º ano. Isso mesmo, e hoje, sexta-feira, é o dia do nosso aulão de matemática. O que é o aulão de matemática, crianças? É uma revisão de todos os conteúdos que foram ministrados durante a semana. Então, na sexta-feira, no nosso aulão de matemática, nós iremos relembrar o que nós aprendemos durante a semana. Então, crianças, peguem o seu livro de matemática, clicando lá, e abram na página 12. O que nós iremos relembrar aqui na página 12? Nós iremos relembrar os números, né? Isso mesmo. Então, aqui nessa imagem, né? Vocês estão vendo que é o quê? É um estádio, né? Um estádio muito conhecido. Ele é muito conhecido como Maracanã, né? Quem já foi lá no estádio do Maracanã? Alguns de vocês já devem ter ido, né? Então, crianças, vamos analisar bem esta imagem, tá? E analisando bem esta imagem, vocês podem observar que tem muita gente, né? Muita gente. E como é que nós vamos fazer uma contagem, digamos? Representar em números essa quantidade de gente. O que é necessário fazer? Então, vocês estão vendo que tem muita gente aí. Quantas pessoas vocês acham que tem dentro desse estádio? Qual é a capacidade de pessoas vocês acham que podem caber dentro deste estádio? Hein? Alguém sabe me dizer? Alguém tem ideia de quantas pessoas cabem? Porque pelo que nós estamos observando nesta imagem, são muitas pessoas, né? Muitas pessoas, não são poucas. Então, quantas pessoas será que vocês acham que tem aí? Bom, eu vou falar para vocês porque nós já estudamos esse conteúdo nessa semana, né? Então, nós estamos apenas relembrando. O estádio do Maracanã, ele tem capacidade de 78.838 pessoas, né? Vamos lá. Olha a capacidade do Maracanã. A capacidade. 78.838. Essa é a capacidade do estádio do Rio Maracanã. Do estádio do Maracanã. Vamos lá então. Vocês sabem que os números, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Para tudo nós precisamos de utilizar os números. Nós utilizamos os números para quê, professora? Vamos dar uns exemplos. Quando vocês estão numa fila, aí nós vamos contar, né? Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Quantas pessoas tem naquela fila? 5 pessoas. Aí vocês vão ter que contar para saber quantas pessoas tem na fila, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai depender de quantas pessoas estiverem na fila. Quando vocês vão olhar as horas, vocês utilizam para identificar a hora os números, né? Então, deixa eu ver o que mais. O que nós podemos utilizar os números no nosso cotidiano? Uma calculadora. Quando você vai usar o telefone celular ou o telefone fixo da sua casa, como é que você faz?
vai ligar para uma outra pessoa, você vai digitar os números. Tá vendo como os números são muito importantes na nossa vida? Eles são essenciais, né? Eles fazem parte do nosso cotidiano. Querendo ou não, algo que você for fazer tem envolvimento dos números, tá bom, crianças? Então, nós já falamos sobre a quantidade, né? Você já tem uma certa noção relacionado à quantidade, à capacidade máxima de pessoas que podem estar dentro do estádio Maracanã, né? Como eu acabei de falar para vocês, o estádio ele tem capacidade de 78.838 pessoas, né? É muita gente. Como vocês observam aí nessa imagem do nosso livro, é muita gente mesmo. Então, crianças, agora vocês já relembraram como é importante os números no nosso cotidiano, na nossa vivência, né? Ele faz parte do nosso dia a dia. Então, como vocês já relembraram que vocês precisam necessariamente dos números, vocês vão utilizar os números várias vezes, não só na escola, mas também em casa, quando você for ver as horas, quando você for contar alguma coisa, se você for ter um dinheiro, né? Quando você for contar o dinheiro, for somar alguma coisa, for contar, arrumar suas coisas, contar as unidades, as pessoas, quantos irmãos você tem, tudo isso você utiliza a numeração, os números, ok? Nós estudamos também nessa semana sobre o sistema de numeração decimal. O que é o sistema de numeração decimal? É o sistema que contamos os elementos agrupando. Como assim agrupando, professora? De 10 em 10. Por isso que ele tem esse nome. Decimal, ele vem de quê? 10. Não esqueçam. Aí, ó, nós temos os símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses símbolos, eles são chamados de algarismos, tá? Não esqueçam disso. Esses algarismos que são nós utilizamos para representar as quantidades, né? Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, para nós relembrarmos lá da nossa aula desta semana, tá? Eu vou mostrar para vocês um material dourado. Vocês já conhecem o material dourado? O material dourado eu vou mostrar para vocês, tá? No sistema de numeração decimal que nós estudamos durante essa semana, o que significa este cubinho aqui? O que significa este cubinho aqui? Este cubinho aqui, no nosso material dourado, como mostra no nosso livro, este cubinho aqui significa unidade. Unidade, ok? Este cubinho significa unidade. Uma unidade, tá? Se tem um cubinho, é uma. Agora, aqui, o que significa este aqui? Alguém conhece? Aqui nós temos o quê? Uma barrinha. Essa barrinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 cubinhos. Se ele tem 10 cubinhos, se ele tem 10 cubinhos, ele representa o quê? Uma dezena.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma barrinha. Essa barrinha, ela significa o quê? Uma dezena. Por quê? Porque ela tem 10 unidades. Tá? Uma dezena. Aqui uma unidade, aqui uma dezena, porque tem 10 unidades. E aqui, crianças, essa plaquinha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 bloquinhos. Se cada bloquinho é representado por dezena, aqui eu tenho 10 dezenas. 10 dezenas é igual a uma centena, né? Então, se eu tiver um bloquinho desse daqui, eu tenho uma centena, tá? Centena. Mas, professora, e se a senhora tiver 10 bloquinhos desse daqui? Quantos eu vou ter? Aí, se um bloquinho tem 100, 10 bloquinhos tem 1000, né? Uma unidade de milhar. Se eu tiver 10 bloquinhos, eu vou ter uma unidade de milhar, ok? Então, agora nós vamos fazer uma tabelinha para vocês saberem. Agora nós já relembramos que um cubinho desse daqui significa unidade. Aqui eu tenho uma unidade. Se eu tiver 2 cubinhos desse aqui, professora, quantas unidades eu tenho? Eu vou ter 2 unidades se eu tiver 2 cubinhos. Agora, professora, se eu tiver apenas uma barra, eu vou ter o quê? Uma dezena, porque uma dezena é igual a 10 bloquinhos. Mas se a professora tiver 2 bloquinhos desse, a professora vai ter o quê? 2 dezenas, porque cada bloquinho tem 10 bloquinhos. 10 em cada barra tem 10 bloquinhos. Então, vou ter o quê? 2 dezenas. Entendeu? Mas se eu tiver esta maior tem o quê? Uma centena, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos. E cada bloquinho tem o quê? 10 unidades, né? Então, crianças, vamos lá. Agora que nós já sabemos que existem as unidades, as dezenas, as centenas e a unidade de milhar, nós vamos o quê? Aqui nós vamos aprender a leitura. Vamos lá ver como que nós vamos ler um sistema de numeração decimal. Vamos lá. Aqui nós temos o número 12 e 36. Ok? Como é que nós podemos ler? Vamos lá. Eu estarei lendo, se eu for ler, ficará 1000, 200,
desta maneira: 1.236. E se eu quiser decompor, vamos lá, ficaria aqui, como eu sei que é 1.000, mais 200 mais 30 1.000, que é representado pelo 1, né? 236. Aqui eu vou escrever por extenso 1.236 e aqui eu estaria fazendo a decomposição, ok? Vamos lá. Como nós podemos, como eu acabei de explicar para vocês aqui, é uma representação das numerações, né? Então, crianças, se eu quiser representar com o meu material dourado esta numeração aqui, como eu iria representar? Aqui, ó, prestem atenção. Essa numeração aqui, o número 4, o algarismo 4, está na unidade. Aqui o 3 é dezena e o 2 é centena. Então, eu sei que o 4 é na ordem de unidade, na primeira ordem, né? Que aqui no caso é a primeira ordem. Aqui é a segunda ordem. E aqui é a terceira ordem. Eu sei que a unidade está na primeira ordem e o numeral que representa a primeira ordem é o 4. Então, para eu utilizar o meu material dourado, eu vou ter que utilizar o quê? 4 cubinhos desses aqui, ó, para representar o número 4. Agora, eu sei que o 3 está na dezena, né? Como que eu faço para representar com material dourado, professora? A dezena, o número 3. Se ele está na dezena, na segunda ordem, significa que a dezena tem o quê? 10, né? Então, se eu tenho o número 3, são 3 dezenas. Então, eu vou utilizar 3 bloquinhos de 10, que vai completar 30. Então, eu vou utilizar 3 bloquinhos de 10. Agora, para representar a terceira ordem, que é a centena, aqui está dizendo que eu tenho 2 centenas. Eu vou utilizar 2 bloquinhos desse, que cada bloquinho desse tem uma centena, ok? Então, crianças, agora eu vou apresentar para vocês, para nós relembrarmos, um outro material que nós podemos utilizar. É um material chamado ábaco. Nós já estudamos, nós já falamos sobre ele durante a semana. Agora eu vou estar revisando com vocês e mostrando esse material que eu tenho aqui, ok? Esse material, ele tem origem chinesa, ele é conhecido como bloco chinês, né? Ele surgiu por volta do século 11 a.C. Ele foi desenvolvido por matemáticos chineses para facilitar as numerações, né, no caso. Aqui ele é um ábaco, aí aqui vocês podem observar. Aqui eu tenho a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Eu vou representar. Como eu representaria este número aqui, 234? Nós sempre começamos de
trás para frente. Então, 234, o número 4 está na unidade, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, na unidade. 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho aqui, na dezena, eu tenho 30. Aí aqui na dezena eu colocaria 30 círculos desses aqui, ok? Só que não cabe 30 círculos aqui, tá, crianças? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. A mesma coisa ficaria aqui. O 200 é o quê? Na centena, então aqui eu utilizaria a centena e colocaria os 200 círculozinhos aqui. Mas é como eu acabei de falar para vocês, é apenas um exemplo, tá? Não cabe os 200 aqui, tá bom? Então, ficaria assim. Quando você for utilizar o ábaco, ele já vai estar facilitando, porque ele já está aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, é só você preencher conforme a quantidade da numeração, ok? Como eu falei para vocês vão... É um exemplo bem prático e vocês vão compreender mais rápido, tá? Agora, na página 17, aprendendo com os idosos. Pedro gosta muito de ouvir as histórias e os ensinamentos de seus avós. Ele sabe que tem muito a aprender com eles. Ouvir com atenção seus conselhos é uma maneira de respeitá-los e valorizá-los. As fotos deste álbum são de quando eu e seu avô chegamos a esta cidade. Lembro-me de que a população era de 3.200 habitantes. Hoje é bem maior. Pedro, para você ter uma ideia do crescimento desta cidade, o bairro em que moramos hoje não existia naquela época. Toda esta parte da cidade era ocupada por plantações. Aí nós temos aqui umas perguntinhas, né? 3 perguntinhas que vocês também já responderam essas perguntinhas durante a semana, né? Que as perguntas eram: os avós de Pedro estão conversando com ele sobre qual assunto? Aí eles estão falando sobre o quê? Sobre a população, né, de uma cidade. É isso que eles estão conversando. Qual é a quantidade de habitantes citada pelo avô de Pedro? Qual foi a quantidade de habitantes? O avô de Pedro, a avó dele especificou aqui, né? Vocês já responderam também. Na terceira questão, converse com um idoso de sua família e peça a ele que conte histórias de quando era jovem. Pergunte, por exemplo, como era a escola em que ele estudou, a cidade em que morava e qual era o seu trabalho. Ouça com atenção e depois conte essas histórias para seus colegas. Aí vocês vão conversar com a vovô, a titia, né? Você já deve ter feito essa atividade, né? Já deve ter conversado com o vovô, com a vovó. Então, vocês que moram aqui em Manaus, vocês sabem quantos habitantes nós temos em Manaus hoje? Vocês têm essa noção? Vou falar para vocês. Sabe quantos habitantes nós temos em Manaus? Nós temos 2.255.903 habitantes em Manaus. No Brasil, vocês têm noção de quantos habitantes nós temos no Brasil inteiro? Nós temos no Brasil inteiro em torno de 213,3 milhões. É muita gente. Tá vendo como nós precisamos utilizar os números de várias formas, de várias maneiras? Então, matemática nós temos que estar sempre se aprimorando, sempre estudando. Temos que estudar tabuada. Não podemos deixar de estudar tabuada, porque a tabuada
ela é essencial para a nossa disciplina, tá? Então, vamos dar continuidade. Nós já sabemos quantos habitantes aproximadamente nós temos em Manaus, né? Que é como eu falei para vocês, é 2.255.903 habitantes, né? Agora nós iremos falar sobre ordens, né? Quem é que lembra aí sobre ordens? Vamos lá falar sobre ordens. Quem sabe que tá? Qual é a primeira ordem? É sempre, como eu falei para vocês, é sempre de trás para frente. Então, eu vou colocar aqui. Quinta ordem. Quarta. Terceira. Segunda. E primeira. Essas aqui são as ordens. Essas aqui são as ordens, tá? Quem sabe me dizer qual é a primeira ordem? Quem sabe me dizer? A primeira ordem é o que é? Representada por unidade, né? O U significa unidade. Quem sabe me dizer a segunda ordem? Representado pelo D, que é de dezena. E a terceira ordem? É o C, de centena. Mas, professora, é só unidade, dezena e centena? Não. E a quarta ordem? Unidade de milhar. E a quinta ordem? Dezena de milhar. Essa daqui são as ordens, tá? Então, vocês já sabem que é dezena, aqui é unidade, tá? Vou botar aqui embaixo para vocês relembrarem, tá? Aqui é unidade. Aqui é dezena. Aqui, centena. Aqui, unidade de milhar. E aqui, dezena de milhar. Relembrando, crianças, que aqui é apenas uma revisão, tá? Nós já estudamos esse conteúdo durante a semana. A professora está só exemplificando para vocês relembrarem, ok? Então, vamos aqui. Vocês já aprenderam aqui quais são as ordens, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Qual é a ordem? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Aí nós podemos o quê? Eu também já expliquei para vocês como é que a gente vai identificando a numeração no sistema decimal de acordo com as ordens, né? Agora eu vou ensinar para vocês. Na realidade, nós vamos relembrar, isso aqui é um exemplo, tá? Nós vamos aprender a decompor. Nós temos, primeiro, eu vou explicar para vocês aqui como nós podemos fazer, tá? A professora apaga aqui rapidinho. Aqui nós vamos utilizar esse exemplo aqui. 1, 4, 5, 6 e 8. Bom, como é que eu vou saber
Se é primeira ordem, se é segunda ordem, se é terceira ordem. A professora vai explicar aqui para vocês. Vamos lá. O 8, professora, o 8 está na primeira ordem, tá? Aí eu vou colocar aqui, primeira ordem, que é primeira ordem das unidades. Não esqueçam, ok? O 6, professora, está na segunda ordem das dezenas. Segunda ordem das dezenas. O 5, professora, na terceira ordem das centenas. O 4, professora, na quarta ordem. Qual é a quarta ordem? Unidades de milhar, né? E o 1, professora, está na quinta ordem. Qual é a quinta ordem, crianças? A quinta ordem das dezenas de milhar. Da dezenas de milhar. Entenderam? Ah, professora, agora eu não lembro mais como é que decompõe. Eu vou relembrar vocês que nós temos duas maneiras de decomposição. Então, a professora vai lembrar aqui para vocês, tá? A professora apaga aqui, que nós já relembramos, né? A professora vai só apagar aqui, rapidinho. Vamos lá. Como é que eu posso decompor aqui? Vamos usar aqui esse número, 24, 40. Vamos lá. Eu posso decompor dessa forma. 2.000 mais 400 mais 40. Eu posso decompor desta maneira. 2.440, agora 2.000 mais 400 mais 40. Ou posso fazer desta maneira também. 2 vezes 1.000 mais 4 vezes 100 mais 4 vezes 10. Também pode ser realizado desta maneira, ok? Nós temos as duas formas de decomposição. Eu posso fazer desta maneira aqui, que é 2.000 mais 400 mais 40. Ou eu posso fazer desta maneira, 2 vezes 1.000 mais 4 vezes 100 mais 4 vezes 10. Então, essas são as duas maneiras que eu posso estar utilizando para fazer a decomposição. Entenderam, crianças? Nós já relembramos sobre as ordens, né? Já relembramos sobre como decompor. Nós também já escrevemos por extenso, né? Já fizemos a nossa tabelinha, já trabalhamos com a parte do quê? Do ábaco, né? Do ábaco. Nós já aprendemos a utilizar o material dourado.
Então, crianças, vamos aqui utilizar o ábaco mais uma vez? Vamos ver um número. Vamos ver um número aqui. Vamos ver um número 15. Como eu vou representar esse número 15 no ábaco? Vamos começar de onde? De trás para frente. O número 5 está na unidade e o número 1 está na dezena. Então, se eu sei que o número 5 está na unidade, eu vou pegar o quê? 5 desses aqui, colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui na dezena eu vou colocar 10. Que significa uma dezena, ok? Então, é desta forma que nós iremos trabalhar com o ábaco, né? Então, crianças,